Tá, tira o papelzinho do vidro pra mim, tá bom? Entra, tá aberta. Joga no porta-luvas. Esse não é o carro do departamento. Não, não é. Mas é bem charmoso, né? Onde é o escritório? Na central? Aqui é o escritório, neném. Subindo. Ai, ai, ai. Hoje é dia de treinamento, agente Hoyt. Olá, sejam bem-vindos ao canal Samuca SC Filmes. Estamos aqui mais um vídeo apresentado aí para vocês, falando sobre o filme O Dia de Treinamento. É um filme dirigido pelo Anthony Fuqua, lançado no ano de 2001. O filme praticamente que rendeu o Oscar para o Denzel Washington. E o convidado de hoje, né? Já o parceiro já do canal, que todos já sabem, o Ricardo, do canal Novo Filme Debate. E aí, Ricardo, tudo bem? Ô, Samuca, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Né, eu sei o tanto que esse filme é importante para você, para mim, né? Denzel Washington é um grande ator e vai ser legal o nosso bate-papo. O filme escolhido, galera, já fizemos, né, Ricardo, essa live uma vez, logo no começo, né, com nossas primeiras lives, a gente fez sobre o filme O Dia de Treinamento, e a gente teve essa ideia, né, a gente já se programou desde o ano passado, que eu tinha prometido para ele que a gente ia fazer esse vídeo sobre o filme O Dia de Treinamento, que é um filme que tanto eu, tanto o Ricardo, a gente gosta muito. Eu acredito que bastante gente, a galera aí que está nos assistindo, gosta demais desse filme. O Dia de Treinamento, né, é um filme lançado em 2001, conforme eu já falei, que é um filme que foi dirigido pelo Anthony Fuqua, que é o diretor que vai dirigir, né, até agora, o mês de abril, que vai lançar no cinema, o filme do Michael, né, já da biografia do Michael Jackson. E vai ser o próprio Anthony Fuqua, que é um diretor que eu gosto muito, porque ele dirigiu vários filmes, né? Para quem não sabe, ele dirigiu Atirador em 2004 com Danny Glover e com o Mark Wahlberg, né? Mark Wahlberg, que fez o Atirador. Foi Assassinos Substitutos em 1997, com o Sean e o Fett. Sete Homens e um Destino, o remake, né, do clássico de 60, com o próprio Denzel Washington. A trilogia com Denzel Washington também. O Emancipação, que é o filme com Will Smith, até pouco tempo. Ou seja, grandes filmes, né, grandes produções que o Anthony Fuqua já tem na carreira, né? Lágrima do Sol, que é um filme que eu gosto demais, né, com o Bruce Willis, em 2003. Então, assim, O Dia de Treinamento, para mim, é o melhor filme, né, desse diretor, do Anthony Fuqua, que é um filme que não é só um filme em si, né, uma ficção em si, mas ele mostra uma realidade, né, vamos colocar assim, até os dias atuais, com uma grande interpretação assim de tantos personagens que o Denzel Washington fez na carreira, que tanto que esse filme lhe rendeu o Oscar, né, de melhor ator, praticamente o primeiro vilão, né, vamos dizer assim, diretamente, né, Ricardo, que ganha como o Oscar, né, de melhor ator. Realmente, tanto que o personagem do Alonso, né, que é o Denzel Washington, entregou, né, para a plateia, né? Então, é um filme que eu gosto demais, é um filme que mostra a realidade. E vamos para o bate-papo, né, Ricardo? E aí, o que você acha? Por que a gente escolheu esse filme aí para falar? A gente já tinha feito, né, uma live, acho que já tem mais de um ano que a gente fez, falando sobre esse filme, né? A gente queria, né, uma coisa que fosse em comum para os dois, né? E Denzel Washington é uma coisa que a gente gosta, né, um ator que a gente gosta, e Dia de Treinamento é um dos filmes, né, preferidos dos dois, né, com relação ao ator. Você falando aí do diretor, é interessante que nenhum dos três, né, estava para participar do filme, né? Eu falo nem o diretor, que é o Anthony Fuqua, nem o Denzel Washington e nem o Ethan Hawke,
né, seriam outros atores que foram convidados inicialmente pelo estúdio, né, mas acabou indo parar na mão do Denzel Washington como ator. Aí ele convidou o Anthony Fuqua, né, para ser o diretor do filme. Eu acredito que tudo isso deu muito certo, né? Essa questão da direção do Anthony Fuqua para fazer esse filme. E os dois atores principais, né? O Denzel Washington e o Ethan Hawke, né? Ali tem uma química boa ali, né? E você falou do vilão, né? Outro vilão icônico que também ganhou o Oscar é o Anthony Hopkins, né? Com Hannibal Lecter, né? Que é outro vilão também, mas não é a mesma linha, né? É uma outra linha, né? No caso aqui, um policial corrupto, né? Ele é um vilão. Realmente, o Alonzo Harris, ele é um vilão. Ele não é um anti-herói, né? Se ele tivesse alguns atos ali que classificassem ele como anti-herói, seriam diferentes, né, de tudo que ele fez. Samuca, tudo que a gente for falar aqui, eu esqueci de dizer, né? A gente vai falar com spoiler, né? Que o pessoal subentende, né? Que o pessoal já viu o filme, né? Senão não tem como a gente falar do filme, né? Então, assim, eu gosto muito desse filme, né? Não tem filme ruim com o Denzel Washington, né? Eu vejo muito pessoal, né? Sempre nos grupos de WhatsApp, quando a gente fala do Denzel Washington, é difícil ter um filme ruim com o Denzel Washington, né? E nessa época aí, que ele estava mais ou menos no final dos anos 90 para os anos 2000, ele estava no auge da carreira. Então, assim, o ápice, talvez, né, ou um dos filmes mais populares, seja de Treinamento. Uma coisa que eu falei hoje, Samuca, no grupo do Novo Cine Debate, é que eu fazendo pesquisa para o Dia de Treinamento, eu descobri que um canal que é site também, falou na época do Oscar de 2002, que o Dia de Treinamento era um filme esquecível, né? Que o personagem Alonzo Harris não era um grande personagem da carreira do Denzel Washington e que ele nem seria indicado ao Oscar. O mais interessante é que, além dele ter sido indicado ao Oscar, né, os dois, ele ganhou o Oscar de melhor ator, né, o Denzel Washington. O site estava errado, né? Eu acho que ele não se ligou, né, no momento ali, quando ele comentou, né, falou isso, que o cara que ia interpretar o Alonso era o Denzel Washington, né? Eu acho que esse detalhe aí. Ele não erraram feio. Não foi o Dolph Lundgren que interpretou, não foi o Steve Seagal que interpretou, então tem essa diferença, né? Quando você põe um personagem na mão de um cara como o Denzel Washington, você sabe que coisa boa tem que sair, né? Então, assim, ele é um cara muito dedicado, né, ao personagem, né? O Denzel, ele não é só um ator que decora o texto, pronto, acabou e tchau, não. Ele se entrega, né? Ele se transforma ali no personagem. Parece que ele vive aquele personagem, tanto que já teve história, bastidores, né, que muitos até ficaram com medo ali do Denzel, né? No momento ali, eu falei, meu Deus, será que esse cara tá batendo em mim mesmo, tá brigando comigo? Porque ele tava levando tão a sério. Eu acho que teve eu não sei se foi um dos atores que trabalhou no filme Gangster Americano, né? Que é com Ridley Scott, de 2007. Né? Eu não sei se foi o Russell Crowe, eu não sei se teve um ator que falou sobre isso, que é esse filme mesmo, que teve uma cena que ele tava ali brigando, né? Eu acho que foi não sei se foi um policial. É o Josh Brolin. Brolin. Isso, ele mesmo. Ele falou que tem um momento que o Denzel Washington deu um tapão no braço dele, que ele não sabia se o Denzel se estressou naquele momento com ele ou se ele estava no personagem, improvisando. E ele seguiu. Ele falou, eu vou seguir porque eu acho que o Denzel está no personagem. Então, assim, aí depois que ele entendeu, né, que ele até falou, meu Deus, ele já estava doido para aquela cena terminasse, que eu acho que o Denzel já estava se entregando até demais. Já estava já levando muito para a realidade da situação. Então, assim, o Denzel é isso, né? Ele se entrega, tanto que numa entrevista no filme Gladiador 2, né, ele fala isso, que o meu negócio é me dedicar ao trabalho, porque eu tento fazer o melhor de mim, independente do filme, independente do roteiro, independente do personagem, ele tenta entregar o máximo dele. Então, eu acho que o Alonso foi o limite, né, o 100% limite que ele teve, né? Ele se entregou de uma tal maneira que ele rendeu o Oscar, né, de melhor ator. Samuca,
Eu tenho aqui alguns filmes do Denzel Washington. Hurricane, o Furacão, o Colecionador de Ossos, o Gangster, né, que eu já tinha mostrado, o Voo, Coragem sob Fogo, Sequestro do Metrô 1, 2, 3, Nova York Sitiada, Sob Domínio do Mal, Por um Triz. Será que eu sou fã do Denzel Washington? Eu acho que não, né? Eu acho Esse aqui que... é Sem Limites para Vingar, que é bem antigo. Eu acho que esse é nos anos 80. Acho que é 84. Perfeito. E Déjà Vu. Será que eu sou fã do Denzel Washington? Eu acho que é coincidência. Eu acho que é só coincidência só. Eu, assim, de todos esses que você mostrou, eu tenho todos esses e mais outros. Eu acho que se tiver uns 2 ou 3 filmes deles, eu acho que eu não tenha. Eu deve ter sido aquele lá nos primórdios, lá nos anos 80, na época que ele ainda estava começando, como A História de um Soldado, por exemplo. É um filme que eu não tenho, entendeu? Mas eu tenho praticamente, acho que 99% da maioria dos filmes do Denzel Washington. A História de um Soldado, ele fez uma peça com o Samuel Jackson, né, que é um dos primeiros filmes dele. Cara, esse filme é sensacional. É um filme que eu não tenho. Vamos começar as perguntas, galera. Aí da galera que deixou pergunta aí pra gente aí. E a pergunta é do Jexmar Rodrigues. A pergunta que a gente vai fazer aqui pro Ricardo. O filme Dia de Treinamento, assistindo o filme, entendemos que o Oscar de melhor ator não tinha como ser para o outro. Pela primeira vez, senti muita raiva do ator Denzel Washington. Devido, né, Ricardo, a entrega dele do personagem, né, faz que as pessoas tenham esse ódio. Quando tem esse ódio, óbvio que alguma coisa boa saiu dali, né, no personagem, né? Isso. Ele entregou tudo nesse filme. A pergunta é: Alonso iria matar Jake de qualquer maneira, independente dele ter aceitado ou não assumir o assassinato do traficante? Responde essa aí, cara. Depois eu já entro nas outras 2 perguntas que ele colocou aqui também. O que você acha? De qualquer forma, o Jake, ele era uma ponta solta, né, em tudo que estava acontecendo. Porque o Alonso ele já tinha planejado tudo estava planejado dentro da narrativa do que ia acontecer. Então, assim, a única ponta solta que ele tinha, independente se o Jake fosse corrupto ou não, era o Jake. Então, o Jake era necessário que ele matasse ele, né? Que ele matasse ele. Inclusive, a hora que ele vai morrer, né? E um ato que ele fez no filme salva ele, né, Samuca? Que é aquela hora que os caras acham, né, aquela gangue lá de Hillside, lá, que é os primos daquela menina que ele salvou ela, acha a carteirinha dela, cara. Isso aí salvou a vida dele. Mas o Alonso tinha feito tudo, né, para que o Jake fosse assassinado, porque ele era uma ponta solta dentro da trama, né? Então, assim, ele ia morrer de qualquer forma. Você vê que um detalhe que acontece no filme de o Jake fazer o bem, fazer o certo, o correto, foi suficiente de ele ter pego aquela carteira, né, no chão e ter guardado, e acabou que aquilo ali salvou a vida dele. Salvou a vida dele. Se fosse isso, com certeza o Jake ia morrer naquele momento ali. Então você vê que se o Jake tivesse deixado para lá, como o próprio Alonso pediu para ele deixar isso para lá, e ele seguiu ali a obrigação dele, né? Como policial, foi ali e botou aqueles caras para correr junto com o Alonso, claro, e pegou a carteira. Acredito eu, conforme você já falou aí, acrescentando, né, que o Jake, eu acredito que ele realmente ia morrer de qualquer maneira, porque para muitos, né, acham que o Jake, por não ter aceitado o dinheiro e por ter ameaçado ali o Alonso, por ter o Alonso ter botado arma na cara dele, obviamente, naquele momento ali, todo mundo achou, com certeza ele contratou os primos da menina para poder matar ele, pagou a menina, porque já viu que ele ia ser a pedra no caminho dele.
Mas eu acho, na minha opinião, que eu sigo a sua opinião também, que da mesma forma o Jake ia morrer, porque o Jake, ele não, independente de ele ter aceitado a propina ou não, ele não fecha com os caras já não foi com a cara dele. Aqueles caras que estavam com o Alonso não foram com a cara dele. Tanto que um tava botando dentro na cara dele, não foi com a tua cara, rapaz. Foi com a tua cara. Corrupto. Tudo corrupto. Tudo corrupto. Então, eles já perceberam pelo comportamento do Jake que o Jake não era corrupto. Se o Jake tivesse aceitado aquele dinheiro, seria por medo. Não seria por sujeira, seria por medo. Então, da mesma forma, eles iam usar o Jake, né? Da mesma forma, depois ele ia matar ele. Ia dizer que foi troca de tiro, como aconteceu naquele momento, ou iam matar ele depois, claro, né? Agora, continuando aqui a pergunta aqui, Ricardo, dele mesmo, né? O foco do filme era o Alonso, mas ficou com o final em aberto para o restaurante dos personagens. Várias perguntas sem resposta. O que aconteceu com os outros policiais corruptos? Jake conseguiu provar sua inocência? Ele denunciou todo mundo ou ficou com o dinheiro? Sua recuperação do dinheiro era suficiente para provar sua inocência ou culpa por outros policiais? E aí? O final, como o Shakespeare falou, ele é um final em aberto, né? Ele é um final ambíguo, né? É um final que você vai refletir. Por quê? Porque não fala o que aconteceu com determinados personagens. A única coisa que você sabe foi o desfecho com o Alonso, né? Que o Alonso morreu, que ele não entregou o dinheiro para os traficantes, né? Ele não entregou dinheiro para os traficantes, não, para a máfia russa. E aí o que acontece? Ele morre, né? Chega meia-noite, ele morre. Então a única coisa que o Antônio Fuqua, que o diretor faz, a única finalidade que teve, assim, que a gente sabe o decorrer do desfecho, é a morte do Alonso. Todas as outras coisas, né? Um outro arco, vamos dizer assim, ele fica em aberto. Por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu depois com o Jake. A gente não sabe se aqueles outros policiais foram presos, né? Ou se o dinheiro que ele leva prova a inocência dele. Então, isso é um final ambíguo, né? Um final... Acontece isso muito em alguns outros filmes, né? Mas eu acho que ficou legal. A gente sabe o que aconteceu com o Alonso, pelo menos isso. Você não acha, Samuca? A única certeza que a gente tem ali naquele final ali é a morte do Alonso, que o mal ele não obteve sucesso, né? Ele não obteve sucesso. Então o Jake ali ele fez o que ele tinha que fazer e ali aí ficou em aberto. O que aconteceu com o dinheiro? Se realmente ele conseguiu provar a sua inocência? Porque como que ele vai provar a inocência com aquele dinheiro ali? Então como que ele vai explicar a questão da morte do Alonso? Do nada. O homem vai e morre. Como que ele vai falar isso para as autoridades se aquele dinheiro estava na mão do Alonso mesmo? Entendeu? É complicado, entendeu? Então, assim, eu gosto de filmes assim, que tem esse final aberto, aí cabe cada um fazer, deixar sua interpretação do que achou, mas eu achei sensacional também esse final do filme aí. O final do filme já foi sensacional, né? Ainda deixou isso em aberto, né, quando termina, né? E pior, termina com o Alonso sendo elogiado nas notícias da rádio falando sobre a morte dele. Agora, para a próxima pergunta, é do Marcelo, né? Do canal Cinema de Arte, que é o canal do YouTube do Marcelo. E do Facebook, ele deixou até o link do Facebook dele aí, para quem quiser entrar no link dele, tá aí no Facebook. E o Marcelo deixou, o Ricardo, a pergunta para você aí, né, para a gente, no caso, né? Qual é o tema principal do filme? Dias de Treinamento, dirigido pelo Anthony Fuqua e estrelado por Denzel Washington. Obrigado, Marcelo, pela pergunta aí. Samuca, eu vou dizer duas coisas que assim, decorrem durante o filme. Uma pode ser falada com um tema que é a corrupção moral, né? Essa corrupção moral é a questão do Alonso, né? A corrupção moral e abuso do poder, né? O filme mostra como a autoridade pode ser distorcida quando alguém usa o poder para benefício próprio. No caso, como eu falei, o Alonso, né? Porque o Jake... Tá caindo minhas coisas aqui. Tá caindo minhas coisas aqui.
O Jake, ele tem princípios, né? Ele tem moral, né? Então, assim, ele não é corruptível, né? A corrupção, acho que talvez seja o principal tema no filme, do filme todo, né? Que é traçado ali desde o primeiro momento que o Jake entra naquele carro, né? Ou senão quando que ele entra naquele carro ali, que eles começam a aprender alguma coisa com o Alonso, mas você nota que o que ele está aprendendo com o Alonso não é aquilo que ele gostaria de aprender, né? Porque o Alonso tem atos truculentos, ele tem atos duvidosos, né? Tem muita coisa que gira em torno de coisas que o Jake não acredita, que vai contra os princípios dele, vai contra a moral. Você acrescentaria mais alguma coisa? É isso mesmo. Com certeza, para mim, o tema principal do filme é sobre corrupção. Corrupção é praticamente o tema principal. E eu posso colocar também ali o caráter, a lealdade, né? Que já é por outro lado, que seria a do Jake, né? Porque o filme inteiro é da parte da corrupção, que é justamente da parte do Alonso, e a parte do Jake, o policial honesto, que é justamente a lealdade e o caráter. Porque você vê por ali que ele não se entrega e ele faz o papel dele de policial. Mesmo que ele seja um novato ali na rua, mas ele tenta ser o cara correto durante o trabalho dele. E para completar a questão da propina, o que ele fala? Que ele não aceita a propina porque ele aceita ganhar pelo menos o salário dele, que ele já ganha, que já é suficiente para ele. Então você já vê por ali o caráter, a lealdade dele, mesmo sabendo que ele poderia ser morto dali, né? Que os caras poderiam matar ele, mas mesmo assim ele foi leal, né? Seguiu o caráter dele. Então o filme também mostra esse tema, né? Tanto a lealdade e tanto o caráter, né? Lealdade, o caráter e a corrupção. E isso irritou aqueles outros policiais, né? Na hora da divisão do dinheiro, né? Que eles não tinham moral, né? Eles não tinham ética, né? E eles ainda queriam que o Jake ficasse com o dinheiro, né? Cara, eu achei tão interessante nessa cena que o Denzel, né? Que no momento que ele mata, quer dizer, que ele não aceita a propina, pega ele, não quero, não. Aí ele fala, tá bom. Neste exato momento, o Jake entra e o policial atira nele e o Jake acaba de morrer. Infelizmente, a gente não pôde fazer nada. Aí ele narrando, né? Mais ou menos como que o Jake ia morrer. Aí o Jake, com raiva... Ele fala, 4 policiais presenciaram a morte de Jake, tentando salvar, só que aí ele cria aquela narrativa, aí acaba que o Jake se ira naquele momento, né? Pega a arma na mão do Alonso, né, cara? E toma a arma dele, né? Aquela cena também foi sensacional, cara. Meu lobinho. Ele fala... Então... meu lobinho tá aprendendo, meu lobinho. Não, gente, não faz nada com ele, não, gente. Ele tá aprendendo. Cara, que a cena também foi pesada também, cara. A próxima pergunta, galera, é do Tenente Osvaldo. A pergunta é o seguinte, Ricardo. No filme de treinamento, as atitudes de Alonso Harris mostra um policial que ultrapassa dos limites da lei para combater o crime. O filme critica ou acaba romantizando essa postura? Boa. O Samuca, agradecer o Tenente Osvaldo aí, tenente da Polícia Militar aqui do estado de Goiás. Agradeço pela pergunta. Então, o filme critica ou romantiza? O filme critica, né? Ele critica o tempo todo. A gente vê que os atos, né, do Alonso Harris são atos corruptos, são coisas que ele faz que não são enaltecidas, né? Por exemplo, ele rouba o dinheiro de um traficante, né, que é o Sandman. Ele pega esse dinheiro para comprar um mandato, né? E aí ele pega esse mandato para matar o que a gente acha que é amigo dele, né, que é o traficante lá, que é o informante, que é o Roger. Então, assim, todas as coisas faz parte de um sistema corrupto, né, que vai acontecendo e vai girando, e não existe nada ali, né, quando romantiza, justifica, entendeu? Existe justiça em determinados atos. Não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui da questão do Alonso, né? Então, tudo que é feito não tem justiça,
Então, não é romântico os atos. Então, é uma crítica ao sistema, né? Uma crítica à corrupção institucional. Então, assim, eu vi dessa forma, né? Uma crítica à criminalidade ou à criminalidade dentro da polícia. Então, é isso mesmo. Eu concordo com você, meu amigo, que eu acho que o filme inteiro, conforme o horário ali, foi entre 20 horas, né? Mais ou menos ali, 21 horas, durante o filme inteiro, de manhã cedo, 5 horas da manhã até a meia-noite, até a morte do Alonso. Ali só fala sobre diretamente o que mostra realmente a vida, né? Que mostra realmente a realidade. E não só a realidade ali dos Estados Unidos, naquele local onde o filme mostra, mas mostra assim, essa coisa onde acontece no mundo todo, né? Inclusive no nosso Brasil e em qualquer lugar. Então o filme em si ele mostrou totalmente a realidade, aí não escondeu nada. E ali eu acredito né, que aí fica a opinião de todos, né? Que o filme não romantiza, momento nenhum, a postura, nada disso. Ali está mostrando realmente o fato do que acontece. Que eu acho que tudo que acontece, o que mostrou no filme na vida real, ele não tem nada de romantizar, né, Ricardo? Não tem nada. Tudo que acontece na vida real aí não tem nada romântico, não tem nada romantizado. Então o filme mostrou realmente a própria realidade, né? Mostrou o espelho da realidade, realmente do que acontece no dia a dia. O nosso amigo Eduardo Fontinelli. Obrigado aí pela pergunta, Eduardo. Tudo bem? Para vocês, para mim e para o Ricardo, o filme Gestionamento foi o auge da carreira de Denzel Washington ou ele tem filmes melhores no currículo? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Samuca, é difícil não ter um filme bom com o Denzel Washington, né? Eu escuto isso demais nos grupos de cinema, né? É difícil achar um filme ruim do Denzel Washington. Só de ter o Denzel Washington no filme, a gente já sabe que o filme é ótimo, o filme é excelente. E assim, lá no início da carreira dele, ele já tinha ganhado um Oscar, né, com Tempo de Glória, né, 1989. Né, ele já estava bem naquela década, né, nos anos 90 também. Ele fez filmes excelentes, foi indicado ao Oscar novamente, né, o Malcolm X, o Hurricane do Furacão. E assim, para mim, o ápice da carreira dele é o Alonso no Dia de Treinamento. Ele ganhou o Oscar de melhor ator nesse filme, né? Então, assim, tem outras indicações ao Oscar. Eu acho que o Denzel Washington é o ator que tem pelo menos uma indicação por décadas, né? Por 5 décadas ele tem uma indicação ao Oscar. Então, assim, não tem filme ruim com o Denzel Washington. Ele consegue sempre estar num nível mais alto, né? Ele sempre está escolhendo muito bem os roteiros, escolhendo os diretores. Então, assim, ele sempre está bem. Mas o ápice, para mim, é o Alonso Harris, né? É o Dia de Treinamento. Eu concordo com você, meu amigo. O Denzel, né? Para você ver tanto que ele se entrega ao personagem, tanto que ele rendeu o Oscar para ele, né? E de tantos papéis incríveis, né? O Malcolm X, que você acabou de citar, que foi um papel incrível que ele fez, né? Que para mim, naquele ano ali, quem tinha que ter ganho o Oscar era o Denzel. Eu respeito muito o Al Pacino, né? O Al Pacino ganha, né, de melhor ator, fazendo Perfume de Mulher, que foi muito bem também. O Robert Downey Jr. também no filme do Chaplin. Mas ali o Denzel ultrapassou do limite ali naquele... Ele fazendo dois tipos de papel diferentes, né? Fazendo o Malcolm X já convertido e o Malcolm X antes, né? O começo do filme, o antes, e depois que ele foi preso, o outro. Então ali ele fez dois tipos de papel, né? Vamos dizer assim, né? De caráter, né? De personalidade muito diferentes. O Denzel ele apresentou-se de uma forma muito impressionante. Então, para chegar ao ponto de falar que hoje o Alonso tornou o melhor personagem da carreira dele, realmente que ele se entregou 100% realmente no personagem. Então, eu também concordo que, para mim, o melhor personagem que o Denzel fez, que é uma diferença muito pouca, né, dos outros que ele fez, né, foi o Dia de Treinamento. Eu acho que você chegou a mostrar aqui
as premiações, né, naquele ano de 2001, né, Ricardo? Sobre o Oscar de melhor ator, né? Tanto para coadjuvante para melhor ator do ano. As duas indicações que o filme teve. Infelizmente, o Dia de Treinamento só teve 2 indicações, né, Ricardo? Nesse ano, né? Não teve de melhor filme. Depois eu posso até buscar saber o porquê que não teve de melhor filme mais. Ganhou Uma Mente Brilhante. Ganhou Uma Mente Brilhante, né? Uma Mente Brilhante é um grande filme, eu gostei, né? Com o Russell Crowe. Mas eu acho que eu ia preferir Dia de Treinamento. Eu ia preferir. Mas os atores, né, que disputaram ali junto com o Denzel, né? Que foi o Tom Wilson, né? Sam Penn, Russell Crowe, Will Smith e o Denzel Washington. De todas essas interpretações aí, eu acho que realmente o Denzel ele ultrapassou do limite. E olha que o papel que o Russell Crowe fez foi muito bom também, né? Foi muito bom também. Ele até, se não fosse o Denzel, naquele ano ali, eu acho que o Russell Crowe ganharia de novo, porque ele já tinha ganho o ano anterior, né, pelo Gladiador, em 2001, né? Em 2002 ele voltaria a ganhar com Uma Mente Brilhante. Tanto que o filme Uma Mente Brilhante ganha, né, de melhor filme, né? Só que o ator... Melhor filme, melhor diretor. Isso, e tanto que ele poderia também ter ganho de melhor ator. Mas eu acho que dali a pedra do caminho dele foi o Denzel, né? Porque o Alonso não tinha como. Todos esses atores aí, o Will Smith ganhou um Oscar, o Sean Penn ganhou 2 Oscars e o Russell Crowe, como você falou, já tinha ganhado um Oscar. Só o Tom Wilson, que eu não lembro se ganhou um Oscar, eu acho que não lembro. Esse filme Entre Quatro Paredes, eu já assisti. Já assisti. Assim, é um bom filme, eu gosto do filme. Todos esses filmes que foram citados ali, eu gosto. O Sam Penn também fez um personagem muito difícil, né, também, nesse filme Uma Lição de Amor, né? Ele fez um personagem bem delicado, né, no filme. Ele foi muito bem, ele foi muito bem, foi muito bem mesmo. Só que ali esse ano era do Alonso, né, cara? Realmente, eu acho que foi a pedra do caminho de todos esses atores. Inclusive o Will, né? O Will foi muito bem fazendo o Rally, né? Foi muito bem também. Agora, o ator coadjuvante, aí que tá, né, Ricardo? Iris, você já assistiu esse filme com o ator que ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante? Não, eu só conheço de nome. É com a Judi Dench, né? Eu não vi esse filme, eu só conheço ele de nome. Eu assisti os outros, mas incrível que pareça, justamente quem ganhou o Oscar, né, de melhor ator coadjuvante, eu não assisti, então eu não posso nem opinar. Eu não conheço esse ator. Eu também não conheço. Eu não conheço, mas o John Voight, o Ethan Hawke, o Ian McKellen, que é do Senhor dos Anéis, né, e o Ben Kingsley. Ben Kingsley, o Ben Kingsley. São atores que eu gosto, obviamente, né? Eu acho que ficaria ali numa disputa bem grande ali do Ian, né, e do Ethan, né? Tanto Senhor dos Anéis e de treinamento. Mas eu acho que eu também entregaria o Oscar de coadjuvante para o Ethan Hawke, que também foi muito bem no dia de treinamento, né? Trabalhar com o Denzel Washington não tem como ir mal, né, meu amigo? Tem que ir bem, né? Porque senão dá ruim para o ator, né? Então, Ricardo, tá faltando um pouco, né, para a gente terminar. E o que você pode deixar aí sobre o filme, né, de treinamento, falando na parte técnica, né, que a gente pode dizer ali da questão da direção do Anthony Fuqua, questão do audiovisual, como ficou ali, questão dos efeitos, e principalmente naquele momento que os russos matam o Alonso no carro, que aquela cena ali foi sensacional, foi muito real. Aquilo ali eu não consigo entender como que o diretor conseguiu contracenar aquilo ali, cara, que é muito difícil. Parecia que ele levou tiro de verdade, cara, naquela cena ali. Muito difícil, mas o que você pode falar sobre aquela cena ali? O que você pode falar sobre a direção em geral do Anthony Fuqua, né, com uma direção sensacional, e da paisagem, da fotografia ali, do jogo da câmera, né, como foi feito ali, o único foco foi naquele local, no carro ali o tempo todo do filme.
Não, tem a trilha sonora ali, tem uma trilha sonora, né, que faz parte de tudo com relação ao filme, que tem o Snoop Dogg, né, inclusive o Snoop Dogg aparece no filme, né, ele é um cadeirante. Ali é um bairro ali na Califórnia, ali, um bairro bem barra pesada, né, e aí inclusive aparece um quarteirão ali, um quarteirão onde que eles filmaram. Eles tiveram que ter permissão, né, de alguns traficantes na época para poder filmar, né? Mas com relação à paisagem, fotografia que você falou, é bem realista, né, para o momento e para o filme do que estava sendo vivenciado naquela época, né, na Califórnia, nas ruas, né? Então, assim, a mensagem que o diretor traz, né, do filme ficou interessante, né? A mensagem visual ficou interessante para quem está assistindo o filme, né? Com relação ao personagem, com relação à trama, com relação aos personagens. Então, assim, eu gostei muito, né, do que foi passado, do que foi... aquela hora que ele entra no carro, né? Naquela hora que ele entra no carro, que o Jake fala assim, a gente vai para o escritório? Não, aqui é o escritório. Aí ele fala, mas esse carro não é do departamento. Não é, mas ele é bem charmoso, né? Cara, aquela hora é sensacional. É uma das melhores cenas do filme, né? Eu também ia comentar sobre essa cena aí. Você puxou o assunto sobre a trilha sonora, que também é outra parte que eu não comentei. Essa música que toca nessa parte, quando ele fala assim, aqui é o escritório, neném. Aí ele liga e toca a música. E aquele carro cresce. Se você pegar o clipe da música, se você botar no YouTube, o Snoop Dogg e Dr. Dre, você sabe que o Dr. Dre é um dos rappers americanos que também trabalha no filme, que é um daqueles policiais corruptos, que bota o cara do Jake o tempo todo, que não vai com a cara dele. O Jake dá um murro nele. Isso, o Dr. Dre é um dos maiores produtores, né, do hip hop lá nos Estados Unidos, e ele tem uma parceria muito grande com o Snoop Dogg, né? Na época ele tinha uma parceria muito grande e fez a música, né, do filme. Inclusive essa batida do som que acontece que o carro levanta e começa a andar, aquele som é a música do filme, que o Snoop Dogg canta com o Dr. Dre. Entendeu? Já começa dali a participação dos dois no filme e a música que também toca naquela cena sensacional que ele fala. Aqui é o escritório, neném. Aí ele aperta e toca a música. Achei sensacional também essa cena. A frase mais icônica no filme é a hora que o Alonso fala que o King Kong é um mico perto dele, cara. Foi improviso da parte do Denzel Washington para falar essa frase icônica. E o mais interessante é que a voz do Guilherme Briggs, né, que é o dublador, né, que dubla o Denzel, pô, sensacional, cara. Assim, quem escolheu para o Guilherme para ser o dublador foi perfeito, porque ele improvisou, assim, tanta improvisação nesse filme, Meu Lobinho, Neném, cara, algumas coisas, aquele momento que ele perde a cabeça já no final do filme, que ele fala, vocês vão jogar basquete lá na penitenciária. Cara, é muitas falas famosas desse filme, né? E o Guilherme levou isso muito bem, né, cara? Muito bem. Tanto que ele fala, né? King Kong é meio perto de mim. Aí ele olha pro lado, é isso mesmo, pode ir embora mesmo, é isso mesmo. Ele começa, então as pessoas vão virando as costas, ele vai falando isso, cara. Samuca, o que... Não, assim, a dublagem brasileira é show de bola. Mas uma coisa que eles mudaram um pouco, né, que eu li nas curiosidades do filme, a palavra fuck you aparece 211 vezes, mas você não vê isso falando na versão brasileira. Eu gostei disso, porque senão ia ficar meio que esquisito, você não acha? Assim, as pessoas falam que tem um lado bom e um lado ruim. O que é o lado bom? É que você abrange, pelo menos aqui para o nosso Brasil, né, para todas as famílias brasileiras, você abrange para todas as famílias. Eu falo isso porque existem pessoas que não gostam de filmes assim, que tem muito palavrão. Essa é a realidade. Muitas pessoas gostam, outros não ligam. Eu, particularmente, eu não ligo. Eu não ligo, porque está mostrando uma realidade. Entendeu? Você não vai, vamos dizer assim, falar, ô, meu amor, você está preso. Você não vai falar isso. Você tem que mostrar a realidade do que realmente acontece na vida real. Mas, pelo menos no filme, na dublagem brasileira,
foi tão bem que não precisou realmente, eles mostraram realmente tudo que foi traduzido em inglês para português. Mas mesmo assim, se você pegar no final do filme, quando o Alonso tá perdendo a cabeça ali, quando ele começa a gritar, quem manda nessa aqui? É o momento que ele xinga. Mesmo na dublagem ele xinga. Então, por 2 vezes, uma ou 2 vezes, uma dessas cenas aí, ele xinga. Então, a dublagem permite xingar, porque eu até entendo que é um momento de ira. Não tem como. É um momento de ira dele. Então, o momento de ira dele, então, não tinha como. Ele perdeu a cabeça ali e ele xingou. Não tinha como. Então, agora, o restante do filme, eu acho que eles entenderam que não tinha necessidade de usar isso o filme inteiro. Então, eu achei isso legal também, entendeu? Mas cada um vai ter sua opinião sobre isso. Eu, particularmente, também, se colocasse, também não ligaria, entendeu? Mas tem gente que já liga, né? Então, é bom que já abrange mais gente, né, para assistir. Quer falar mais alguma coisa, Ricardo, sobre o filme? Que as pessoas vejam o filme, né? Que as pessoas tenham acesso ao filme, vejam, né? Assistam, comentem o filme, né? Eu vejo, assim, nos grupos de WhatsApp, o pessoal fala muito de Denzel Washington, né? Fala uma variedade de filmes dele, né? Então, assim, e algumas pessoas, por incrível que pareça, algumas pessoas não assistiram de treinamento, né? Eu digo, assistam o filme, né? Comentem o filme de treinamento. Então tá aí o convite, galera. Então assistam. O filme é muito bom. O filme é de 2001, né? Então ainda nunca é tarde, né, para assistir. Como o nosso maior crítico, né, Rubens Eduardo Filho, ele fala que existem muitos filmes, né, que nós devemos assistir antes de morrer, né? Então, assistam o filme de treinamento. E aí, Ricardo, para finalizar, o que você pode falar dos seus projetos? O que você pode falar do seu canal, das redes sociais, da parceria, dos futuros projetos, dos vídeos do teu canal do Novo Cine Debate? Semana que vem, né, nós dois estaremos juntos novamente falando de Denzel Washington, mas lá no Novo Cine Debate falando de Chamas da Vingança, né? Esse filme aqui acima, aqui, ó. E assim, a gente escreve pro Som Mais Pop, né? A gente faz vários textos lá, né? Parabéns pelos textos que os filmes, né? As críticas, as análises que você faz lá no Som Mais Pop. Eu faço também, mas eu faço mais voltado pro western, né? O próximo, eu acho que vai ser Onde Começa o Inferno, né? O próximo filme que eu vou escrever. E ainda tem um outro projeto para fazer nesse mês que vem, Vinhas da Ira. Eu vou fazer com o Eduardo, que é um dos que escreveram uma das perguntas aqui. E uma pessoa falou para mim, Samuca, por que a gente não faz um vídeo do Denzel Washington do filme O Livro de Eli? O Livro de Eli? O Livro de Eli. De 2010, né? Acho que é de 2010. Mas seria interessante. É uma coisa mais para frente. Mais para frente, interessante. É um bom filme, vou dizer dos melhores filmes, mas é um grande filme do Denzel Washington. Ali tem o Gary Oldman também, né? Que faz o vilão do filme, né? Então, um grande filme. Então, com certeza, o convite já está feito já, e com certeza a gente vai planejar esse futuro. O Ricardo, gente, lembrando que eu aprendi muito com o Ricardo, né? Ele é a própria enciclopédia do cinema também. Eu aprendi muito com ele, muita coisa, mas eu acho que 100% de muita coisa que eu aprendi com ele, e ele é craque nisso, é a camisa 10, né? Vamos colocar assim, de filme de western e filmes clássicos, né? Clássicos da era de ouro de Hollywood, né? De atores, diretores, filmes, muitas coisas que eu não conhecia, acabei aprendendo com o Ricardo. Fora os filmes mais novos, mas eu acho que clássicos, está com dúvida? O Ricardo é a pessoa ideal para poder tirar essa dúvida, porque ele fala com uma facilidade muito grande de atores que participaram, o filme, o ano, o Oscar, as premiações da época. Eu falei, meu Deus, ele tem a cabeça do Rubens Eduardo Filho, cara. De guardar as coisas é muito fácil. Que bom, né? Muito bom isso. Quando você falou do West, me lembrei também dos filmes clássicos, né? Meu nobre, obrigado pelas palavras, obrigado pelos elogios. Denzel Washington fez um filme de western, né? Que é o remake
Também com o Anthony Fuqua, né, os Sete Magníficos lá, os Sete Homens no Destino, né, que também é um filmaço. Que também tem o Ethan Hawke, né, no filme. Volta Ele também tá no filme, os dois trabalham novamente. O Anthony Fuqua trouxe os dois principais de treinamento para o Sete Homens no Destino. Que bom, né, cara? Tem essa parceria, né? O Anthony Fuqua gosta muito do Denzel, né? Tanto que estão planejando um novo filme do Protetor 4, né? Acho que eu tô vendo aí o Anthony Fuqua, para você ver o tão coisa que ele tem com o Denzel, né? Eu gosto de trabalhar com ele, né? Gosto de estar com ele. Então é isso, meus amigos. Estamos encerrando mais um vídeo aí. Para quem não é inscrito no canal Samuca SC Filme, se inscreva no canal, ative já o sininho, deixe os comentários do filme. Se vocês gostam de treinamento, se vocês gostam de outros filmes dele, se vocês querem optar por algum filme que vocês queiram que a gente faça junto, pode deixar lá o comentário, compartilhe. Já deixa o seu like, principalmente o like, né, Ricardo? Que é o principal, né? Já assistiu, já deixa o like, já. Comenta aqui embaixo. Já comenta, entendeu? O Ricardo é a mesma coisa, o canal do Novo Cine Debate dele, que eu já vou deixar o link na descrição do canal. Com certeza, vocês entram lá, vocês vão ver lá o link do canal do Ricardo, faz a mesma coisa, já deixa o like lá, que o próximo filme que a gente vai fazer vai ser Chamas da Vingança no canal do Ricardo, que é o canal Novo Cine Debate, tá bom? Então, um abraço a todos. Melhor ir embora mesmo, vai embora! Porque eu vou acabar com isso tudo aqui! King Kong é mico perto de mim! Aí, galera, vamos nessa. A gente cai fora, vamos embora. Vamos embora. Tá legal. Fazer o quê? Droga. Eu vou ganhar de qualquer jeito. Eu vou ganhar. Vou ganhar de qualquer jeito. Eu não posso perder, não. Podem até atirar, mas não vão me matar. Oh, que dia. Diazinho.